uma parte muito significativa da confissão. Nós estamos continuando vendo aí algumas características singulares do que constitui a nossa identidade eclesiológica, né? A nossa identidade enquanto igreja, como nós nos compreendemos enquanto igreja, enquanto representação visível de uma igreja invisível. Então, como nós compreendemos, como a nossa consciência é escrava das Sagradas Escrituras para o andamento da comunidade dos santos. É isso que nós temos visto. E isso nos distingue de algumas tradições eclesiásticas, de algumas tradições de igrejas, por questão de consciência e de convicção nossa. Nós entendemos que as Sagradas Escrituras nos instruem dessa forma para que nós possamos, como corpo de Cristo, representar uma igreja invisível e juntos caminharmos para a Nova Jerusalém. Então é assim que nós nos compreendemos enquanto igreja. E a Confissão Batista de 1689 descreve isso para a gente com alguns detalhes. Hoje nós vamos dar continuidade aí ao que nós temos visto na exposição desse capítulo. Nós estamos aqui já nessa segunda parte, não mais falando da Igreja Universal, daquela igreja que o Senhor Jesus vê, a igreja que não tem fronteiras geográficas, raciais, né, étnicas, sociais e nem temporais, né, a igreja de todos os santos, de todos os tempos, de todos os locais. É assim que a confissão observa. E nós adentramos então como essa igreja universal se mostra visível no tempo e espaço, né? Como? Através de comunidades como essa, como nós estamos aqui hoje. Então nós vamos ver hoje o parágrafo 5, 6 e 7, que depois daqui ele passa a tratar outro assunto. Então, como os parágrafos anteriores, do 1 ao 4, se dedicaram a descrever os aspectos quanto às características universal, né, invisível da Igreja do Senhor, agora a Confissão de 89 introduz no 5º parágrafo o tema de todo o restante da confissão. Então, ela vai falar do que é ser igreja local. A partir daqui, até o parágrafo 7, ela fala da forma de ser da igreja mais geral. A partir do parágrafo 8, ela trata dos oficiais da igreja até o parágrafo 13. Então, trata da liderança da igreja, daqueles que Deus colocou para garantir a ordem, direção, boa doutrina e saúde e assim por diante. Ou seja, o que constitui uma igreja local como manifestação fiel da igreja universal. E é muito importante a gente ter essa compreensão de responsabilidade. A igreja local, ela representa uma realidade universal, uma realidade espiritual. E tendo essa concepção, então, nós fazemos isso debaixo de zelo, porque nós não podemos ter uma representação infiel arbitrariamente. Quando eu digo arbitrariamente, é por omissão mesmo, por conveniência. Nós temos uma igreja infiel por conveniência, por omissão, porque é mais agradável para nós caminharmos sem lidarmos com os confrontos necessários para limar as velhas características, para limar o velho homem, para matar Adão, né, e nos revestirmos de Cristo Jesus. Então, nós não podemos fazer isso pensando no nosso conforto, mas pensando na fidelidade que nós devemos ter para com o Senhor. Então, quando nós temos essa realidade muito convicta na nossa mente, nós então caminhamos enquanto igreja de forma mais intencional, de forma mais fiel e com maior vigor. Nós temos um objetivo, nós temos um alvo, então nós caminhamos olhando
para esse alvo. Agora, nós vemos esse caráter político da igreja sendo desenvolvido, aquele que constitui o seu governo e a sua estrutura, bem como os diversos aspectos da vida em comunidade na formação e manutenção de uma membresia santa. Então, olha a nossa responsabilidade. Por isso que a parte mais importante da igreja local é a sua membresia e tudo aquilo que é estruturado, que é utilizado como ferramentas, como recursos para ter uma membresia santa. No final das contas, líderes e congregados, todos esses são membros de uma igreja local. Então, uma membresia santa é o sinônimo de uma igreja santa, né? Então, quando nós falamos de igreja, nós falamos da sua membresia, e não como um corpo abstrato, né? Eu penso em igreja, eu penso algo que vai além de nós mesmos. Eu falo na terceira pessoa, eu não me encaixo nessa realidade. É como se eu estivesse falando do problema da igreja e não olho para como eu faço parte desse problema ou da solução desse problema, né? Nós falamos sempre quando nós nos referimos à igreja, nós temos a tendência de nos referir a ela como se fosse um corpo à parte de nós, se fosse uma realidade à parte de nós. E nós não assumimos a responsabilidade de ser dessa igreja, de formar essa igreja, de manter essa igreja, de cuidar dessa igreja, né? Em síntese, a Confissão de 89, ela aplica o que significa biblicamente a expressão local da Igreja Universal, como eu falei para os irmãos. Nós temos que ter uma compreensão muito fundamentada de como é constituída a Igreja Universal, a Igreja de todos os santos, todos os redimidos do Senhor, para que então nós possamos caminhar de forma piedosa, fiel, para que essa igreja seja uma representação viva da Igreja Universal, né? São Waldron, um comentário que ele tem da Confissão, ele diz o seguinte: tendo acabado de falar como Cristo, como cabeça da Igreja, é investido com todo o poder para chamado, instituição, ordem ou governo da Igreja, né? Então a Confissão demonstrou isso. Quem teve poder para fundar a igreja foi o próprio Cristo. Ele é o Senhor da igreja, ele é o dono da igreja, ele é o cabeça da igreja, ele criou a igreja. A igreja, quando eu falo de igreja, eu não estou nem pensando aqui nessas características de diferenciação de povos entre Antiga e Nova Aliança. Quando eu falo de igreja aqui, eu estou me referindo ao povo da nova aliança, ao povo do qual a antiga aliança foi apenas sombra, foi apenas um sinal do que seria o povo de Deus. Então eu falo nessas características, tá bom? Então o Senhor Jesus Cristo, ele tem o poder, a Confissão descreveu isso, de fundar a igreja, né? de edificar a igreja, e agora a Confissão mostra como o Senhor Jesus Cristo exerce esse poder na nossa realidade, né? Na origem das igrejas locais. Como nós podemos experimentar o poder de Cristo na terra? Qual é o instrumento, qual é a ferramenta que o Senhor nos deu para que nós pudéssemos experimentar esse poder? E quando eu falo de poder, eu falo de todas as características que nós temos o benefício de experienciar nessa batalha espiritual, meus irmãos. Existem armas nessa grande batalha que só estão disponíveis nos frontes das igrejas locais. Existem imperfeições nossas, doenças espirituais, que só serão tratadas no âmbito da igreja local, no convívio com os santos. Nós podemos fechar os olhos para isso, nós podemos não aceitar tais realidades, mas isso é fato. E o que é fato não precisa da sua aceitação, não precisa, é fato.
Isso o Senhor demonstrou vividamente nas Sagradas Escrituras. Então, essa mutualidade, a necessidade do outro para experimentar o poder de Deus é claro nas Sagradas Escrituras. Por isso que nós temos, então, a edificação da igreja local. Quando o Senhor Jesus Cristo diz em Mateus 16 para o colégio apostólico ali que fundará, que edificará a sua igreja, as portas do inferno não prevalecerão contra ela, ele não está falando de uma instituição abstrata, uma instituição subjetiva, que ninguém vê, que ninguém discerne, que ninguém experimenta. Ele não está falando disso. Está falando dessa igreja aqui, por exemplo. E de várias igrejas que agora estão reunidas ao redor do mundo. É essa a realidade. Então, quando nós romantizamos demais o ser igreja, pensamos numa instituição que aceita as nossas imperfeições sem ter necessidade de tratá-las, porque assim não traz desconforto, não é desconfortável. Nós não pensamos, quando nós pensamos em ser igreja, por exemplo, nas lutas que nós temos, nas feridas que nós temos, nos confrontos que nós temos, isso causa dor, isso causa desconforto. Nós rejeitamos isso, nós não queremos isso. Mas quando nós romantizamos o ser igreja, nós não consideramos esse tipo de reflexão. Os confrontos, os espinhos, as imperfeições, para o nosso bem, nós não pensamos. Quando nós pensamos de forma romantizada ser igreja, nós pensamos que nós podemos, com todas as nossas imperfeições, sermos inseridos nessa igreja romantizada sem danificá-la. É assim que nós pensamos. Mas isso é tolice demais, É muito novela das 8, Não rola, não é? Quando nós pensamos em ser igreja, nós pensamos em sorrisos e lágrimas. Nós pensamos em brados de vitórias e gemidos de dor. Nós pensamos nessa lapidação. Entenda. A noiva ainda não se casou. Nós precisamos entender isso. Ela ainda aguarda o dia do casamento. Nós precisamos compreender isso, E nós estamos sendo formados aí. Ok? Então nós vamos ver esses três parágrafos. No último nós vamos nos deter mais um pouquinho, mas como hoje nós temos a assembleia aqui, então vamos fazer de uma forma que nós consigamos dirimir aí, remir o tempo, Então nós vamos ver essa característica da igreja local, o seu mandato original, a missão que ela recebeu na sua fundação. Então, se o Senhor fundou a igreja, ela foi fundada de forma intencional, existe um propósito de ser da igreja, existe uma missão a ser realizada da igreja, e nós não podemos inserir propósitos à igreja. Nós temos que olhar para o ideal daquele que tem poder para dizer qual é o seu propósito de ser. Então, nós não podemos imputar à igreja algo. Por exemplo, a igreja não tem responsabilidade social no que se refere à manutenção de ímpios, por exemplo. O cuidado primário da igreja é com seu corpo local. Quando isso é observado, a igreja pode transpor o cuidado com os necessitados, que vai além dos santos. Mas a igreja não pode ser resumida a cuidados sociais, a movimentos sociais, a organizações sociais. Esse não é o propósito de ser da igreja, embora isso faça uma grande diferença na comunidade, Mas esse tipo de pão que a igreja dá não salva a alma. Então, é importante entender que uma atividade necessariamente tem que ser sustentada sobre outra, mais fundamental, que seria então essa necessidade espiritual sustentando a necessidade material. Mas essa necessidade material não pode ser utilizada como moeda de troca para enganar com o evangelho. Então, vamos fazer um sopão, mas só uma desculpazinha para evangelizar. Então, o sopão é um caldo de bila e tem 1 hora de pregação ali. Então, não tem que ter muito cuidado em utilizar esses recursos, esses artifícios. Aquela ideia de que os meios justificam os fins
não rola muito bem, né? Nós temos que ter muito cuidado na forma como nós utilizamos as estratégias para a propagação da igreja, do evangelho. O ensino principal desse parágrafo é que a igreja local se originou em Jesus Cristo. Ele é o seu fundamento e, por isso, é a única autoridade para comissionar, ordenar, determinar e descrever o motivo de ser da igreja local. Então, vamos ver aqui como esse parágrafo ele se desenvolve. Oi. Isso. É a missão que ele tem que cumprir, né? A missão, né? Um mandato de um político, né? Então, é a missão, é o propósito de ser daquele político, né? Para o qual ele foi eleito, né? Então, o mandato da igreja, o mandato original. Na execução desse poder com que ele é assim confiado, está falando de Jesus Cristo, fazendo referência aos parágrafos anteriores. Então, nós estamos vindo numa continuidade de desenvolvimento de um tema, né? Então, quando ele usa o pronome aqui, ele está falando do Senhor Jesus Cristo. Então, na execução desse poder, ou seja, o Senhor Jesus Cristo, ele executa esse poder. Olha como é bela como a confissão descreve o propósito de ser da igreja local. É o resultado da execução do poder do Senhor. Então, na execução desse poder com que ele é assim confiado pelo Pai, o Senhor Jesus chama do mundo para ele mesmo. Depois daqui nós vemos um parêntese. Ele vai descrever, é como se fosse um parêntese, uma descrição, como se fosse um detalhe do que ele acabou de dizer. Como ele chama? Ele não chama de qualquer jeito. Não é por meio de louvorzão. Não é por meio de sopão. Existe um meio descrito nas Sagradas Escrituras por meio do qual ele chama os seus. Então, abre um parêntese aqui, ele diz, como ele chama? Através do ministério de sua palavra, por meio do seu Espírito. Fecha parênteses. Aqueles, ele chama, aqueles que são dados a ele por seu Pai. Meus irmãos, essa parte da confissão é linda. Por quê? Porque ele mostra o que nós somos para o Filho. Sabe o que nós somos para o Filho? Nós somos o prêmio, nós somos as congratulações da sua vitória. Você pode pensar assim, pastor, mas essa porcaria? Não. Redimidos, regenerados, como ele é. É isso que nós somos. Nós somos os presentes para Cristo dado pelo Pai. Isso é fantástico, meus irmãos. Isso é lindo. Isso é maravilhoso. Nós somos aqueles que um dia se parecerão com Ele. E Ele tem cuidado de nós para que nós cheguemos até esse alvo. Porque nós somos dele. É isso que nós vamos ver aqui em algumas citações, especialmente Isaías 53, evidentemente, né? Então, ele exerce seu poder e autoridade através da palavra do Espírito. Foi muito difícil encontrar essa sentença aqui para descrever tudo o que foi dito aqui, porque o exercício do poder do Senhor usa alguns recursos. Então, o poder que Cristo tem é o poder que a palavra tem e o poder que o Espírito Santo dá à palavra. Né? Então vamos lá, Atos capítulo 5, alguém abre, Isaías 53, tá bom esses dois textos. É isso. Atos capítulo 5, Isaías 53. Alguém lê Atos capítulo 5, versículo 31 e 32. Lembra do desenvolvimento aqui desse texto, né? Esse texto está sendo desenvolvido aqui é o Atos do Espírito Santo, né? O livro é conhecido como Atos dos Apóstolos, mas o que nós vemos é o Espírito Santo agindo através da sua palavra na expansão da igreja, através dos apóstolos. Então nós poderíamos nomear esse livro como Atos do Espírito Santo. Nós vemos o Espírito Santo aí
fazendo justamente aquilo que o Senhor Jesus Cristo disse que faria. E ele faz por meio do Espírito Santo e da sua palavra. Quando ele diz, edificarei a minha igreja. Então o que nós vemos aqui é a formação dessa igreja. Como essa igreja está sendo formada, né? É tanto que esse povo começa a ser identificado como cristão, como igreja, e nós vemos esse progresso em desenvolvimento, na identificação desse povo. É como se as bases estivessem sendo fincadas para que aquele povo pudesse ser identificado por aquilo que Cristo disse que faria. O que é ser igreja? E nós vemos isso acontecendo. É muito lindo. Por exemplo, no capítulo 5, quando nós vemos aquele episódio de Ananias e Safira, depois dali o povo é chamado de igreja, por exemplo. Então algumas bases foram colocadas até ali. Antes disso o povo não é chamado assim, mas depois disso o povo é chamado. Por quê? Porque foi necessário algumas bases serem colocadas. E é interessante que a última das bases é a disciplina eclesiástica, como essencial para o ser igreja. Então vamos ler aí Atos capítulo 5, versículo 31 e 32. Eu, porém, com floresta, exaltou a príncipe e salvador, a quem considera Israel arrependimento e arrependimento do pecado. Ora, nós somos testemunhas desse fato, bem assim, do Espírito Santo que Deus concordou ao seu verdadeiro. Ok, então ele está falando do poder que Jesus Cristo tem, né? Isaías 53. Isaías 53. O versículo 12 seria suficiente, mas para a gente entender o contexto, né? Vamos ler a partir do versículo 10. Eu vou ler aqui para os irmãos. Todavia, ao Senhor agradou moê-lo, fazendo-o enfermar. Quando der ele a sua alma como oferta pelo pecado, não dele, o nosso, verá a sua posteridade e prolongará os seus dias. E a vontade do Senhor prosperará nas suas mãos. Ele verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito. Então, nós vemos sorriso em meio às lágrimas aqui. O meu servo, o justo, com o seu conhecimento justificará a muitos, não todos, porque as iniquidades deles levará sobre si. E aí nós vemos o versículo 12. Por isso, eu, Deus, lhe darei muitos como a sua parte. Aqui está falando da recompensa do Senhor, do prêmio de Cristo. E com os poderosos repartirá ele o seu despojo, e vai continuando aí o versículo. Então, é isso que nós somos para o Senhor. Nós somos propriedades dele. Paulo diz isso em 1 Coríntios capítulo 6, porque nós fomos comprados por preço. Esse texto descreve um pouquinho o preço. Nós fomos comprados, né? Então, olha a responsabilidade. As nossas decisões não são para nós. O cuidado da igreja não é para nós ou simplesmente por causa de nós. A mordomia que nós exercemos não é somente dos nossos bens, mas da nossa própria vida, porque nós somos dele. Então, nós devemos cuidar com zelo extremamente pungente, meus irmãos, da igreja do Senhor. Nós vemos os demais versículos descrevendo como o Senhor exerce esse poder através do Espírito e da palavra. É o Espírito que dá poder à palavra, a vida da palavra é a vida do Espírito, e a Trindade se revela através da palavra, e o poder da Trindade é vista na palavra. Nós não podemos desvincular essa realidade de poder e ligação entre Deus, que fala, entre Cristo, que se tornou carne, e entre o Espírito, que faz a palavra viva e eficaz. Então, nós não podemos desvincular tais realidades. Por isso que é importante compreender o poder que a palavra tem. E é importante compreender como o Senhor instrumentaliza a chegada da palavra até os seus corações, através de pregadores, pastores, mestres,
fiéis a Ele. Então, nós vemos indícios da carne agindo quando nós queremos cair. É justamente quando nós olhamos para os veículos e colocamos neles corrupções. Foi o que os judaizantes fizeram quando tentaram minar o trabalho do apóstolo Paulo na igreja da Galácia ali, nos Gálatas, né? Eles minaram a autoridade de Paulo, o veículo, para com isso minar o evangelho, a palavra que Paulo pregava. Então, nós temos que ter muito cuidado, meus irmãos, que existe toda uma ordem para sustentar a igreja. Nós não podemos dizer, por exemplo, que ama Jesus Cristo sem amar a igreja, da mesma forma que nós não podemos dizer que amamos a igreja sem amar os instrumentos que o Senhor utiliza para a manutenção e propagação da igreja. Por isso que é muito importante nós termos cuidado de escolher uma igreja para nos congregar, porque quando nós decidimos por uma igreja, nós estamos identificando ali o local de propagação e sustentação da verdade do Senhor. É muito importante nós entendermos isso, porque nós não podemos ao mesmo tempo escolher fazer parte de uma igreja e depois querer subverter a autoridade que a igreja tem através dos seus instrumentos, tanto com o corpo como seus líderes. Em proporções diferentes, por exemplo, falar do líder é falar da igreja. Em proporções diferentes, quando o líder fala, a igreja fala. Quando o líder toma uma decisão, a igreja toma uma decisão. Nós vemos isso em todas as instituições, até mesmo nos países. Mas a nossa carne não permite desenvolver isso com saúde na igreja local. Mas é a carne. Então nós temos que entender muito bem que não há segmentação nessa edificação da igreja local. Nós temos que ter essa compreensão muito bem arraigada na nossa mente, para que quando a carne quiser vencer o espírito, nós estejamos firmes e prontos para que isso não aconteça. Ok? Então vamos ver a segunda parte aqui. Para que eles possam, né, aqueles que ele chama do mundo, né, ele arranca do mundo, e esse arrancar do mundo é um arrancar espiritual, porque nós não somos isolados do mundo, é um arrancar espiritual. Ele nos arranca do mundo, arrancando o mundo de nós, para ele, para que viva para ele. Então não há isolamento aqui, mas é uma mudança de propósitos, para que eles possam andar diante dele. Meus irmãos, esse termo aqui, ele foi muito utilizado por Martinho Lutero, por João Calvino, na Reforma Protestante, no termo conhecido como corandeu. A ideia de que nós vivemos diante de Deus. Eu vou ler uma citação para vocês. Diz assim, é um termo usado por Martinho Lutero e por outros teólogos protestantes para indicar que toda a vida é vivida diante de Deus e assim, sob o escrutínio de Deus. João Calvino indica que nenhuma área da vida pode estar longe dos negócios com Deus. Então, quando nós vivemos diante de Deus, a perspectiva que deve ser criada em nós é de que nós prestamos contas a Ele. Ele nos vê, sonda os nossos corações e motivações. Isso é viver diante de Deus. É essa linguagem que é colocada aqui na confissão. Nós somos chamados para viver de tal forma que as nossas consciências entendem que nós vivemos prestando contas a Ele. Todos os nossos negócios, todas as nossas atividades importam a Ele, porque dele nós damos testemunhos. Então, para que eles, né, os santos, os redimidos, possam andar diante dele em todos os caminhos de obediência, olha a disposição do coração, olha a compreensão da mente, obediência aos quais ele prescreveu em sua palavra. Então, o propósito do mandato. Aqui nós vemos isso sendo melhor descrito no capítulo que fala sobre a santificação, no capítulo 13, no parágrafo 1. Então, nós vemos isso em Mateus 28, na Grande Comissão. É um texto muito conhecido, não é?
onde o Senhor Jesus Cristo ele reafirma para os seus discípulos o poder que foi dado a ele, e diante desse poder ele os comissiona a exercer uma missão, e aquilo é passado para a igreja e para todos os santos, né? No grande ide do Senhor, ensinando, não somente batizando, mas ensinando a guardar tudo aquilo que o Senhor Jesus tem ensinado. E por isso a necessidade de nossa obediência. Quando nós fazemos parte do corpo de Cristo, o corpo local, o corpo visível, nós estamos declarando ali que nós iniciamos uma jornada de obediência sob supervisão. A nossa obediência será supervisionada por aquele corpo, para que nós vejamos justamente todo esse parágrafo, o desenvolvimento desses 3 parágrafos. Os irmãos vão observar que ele está desenvolvendo a execução da grande comissão. Como a grande comissão é vivenciada no meio dos santos. Quando nós percebemos isso, nós vemos uma necessidade vital para a grande comissão relacionada à igreja. É na igreja local que a grande comissão pode ser desenvolvida, por causa dessa necessidade de obediência. Como nós ensinamos a guardar e como nós sabemos que estão sendo guardados aquilo que o Senhor ordenou? Será que é indo pregar uma vez no local e voltar para a sua cidade? Não. Necessariamente, nós vemos aí a necessidade de uma igreja para supervisionar se está sendo guardado ou não, se está sendo obedecido ou não. Nós vemos essa necessidade de igreja local. Os irmãos estão entendendo? Não é algo subjetivo, meus irmãos. Não é algo relativo àquilo que nós compreendemos. Existe uma necessidade de supervisão, de averiguação se tal vida está sendo desenvolvida ali. Nós não lemos esse texto porque eu já parafraseei para os irmãos, é um texto muito conhecido, né? Aqueles que assim são chamados, ou seja, aqueles que ele tirou do mundo, aqueles que ele ganhou do Pai, aqueles que são assim chamados, ele ordena que andem juntos, e aqui nós já vemos aí, como a confissão observa a criação como ordem da igreja local. Eles ordenam que eles andem juntos. Se vocês observarem, por exemplo, nunca você individualmente é chamado de igreja. A igreja é um termo corporativo, é um termo coletivo, é um termo composto. Nós somos a igreja, mas eu não sou a igreja. Aqueles que assim são chamados, ele ordena que andem juntos, em sociedades particulares ou igrejas, aqui é os termos que ele dá para a igreja local, para a sua mútua edificação e para a devida realização do culto público que ele requer deles, dos que são chamados, no mundo. E aqui nós vemos a substância do mandato, necessita do ambiente de igrejas locais. Para nós vivermos o propósito de ser desse ajuntamento, nós precisamos de igrejas locais, meus irmãos. E o que é uma igreja local? Tem um teólogo muito conhecido entre os batistas do passado, ele fez uma descrição do que é a igreja local. Eu vou ler para os irmãos. Uma igreja individual pode ser definida como esta pequena companhia de pessoas regeneradas que, em dada comunidade, unindo-se uns aos outros voluntariamente, segundo a ordem da lei de Cristo, para o propósito e segurança do completo estabelecimento do seu reino neles mesmos e no mundo. Então, olha como essa descrição ela observa algumas características muito particulares de ser igreja. A igreja local é a expressão do reino na terra. A igreja local ela é a manifestação do reino de Cristo na terra. Nós temos visto
na exposição do Sermão do Monte, o que significa ser filhos do Reino. Não é? Nós temos visto as necessidades vitais que foram colocadas em nós juntamente com essa nova criatura. A fome e a sede, a necessidade de subsistência, de viver no mundo que não é o nosso habitat natural. Né? O nosso habitat natural é aquele que virá. Então aqui nós colhemos as porções que o Senhor nos dá para essa nova natureza. Nós temos visto isso também na exposição do Salmo 119, né? Do oxigênio dessa nova terra. Então, se essa é a expressão do reino, esse reino ele deve ser vivenciado por nós e deve ser propagado. Então, as armas para a expansão desse reino é justamente a igreja local. A igreja local, quando a igreja local avança, as fronteiras do reino avançam juntamente com ela, porque ela é o porta-voz de Deus para a propagação do Evangelho. É por causa dela que existem missões, é por causa dela que existem seminários, é por causa delas que existem editoras evangélicas, é por causa delas que existe um labor teológico. Tudo por causa da igreja local. Então vamos ler alguns textos aqui. Esse texto de Mateus 18, meus irmãos, nós vamos ler mais na frente. Vamos ler aqui Atos 14, 21, Tito 1, 1 Timóteo 1. Atos 14, 21, Tito 1, 1 Timóteo 1. Alguém lê Atos 14, 21. Tendo anunciado o evangelho naquela cidade, feito muitos discípulos, voltaram para Lícia e Icônio e Antioquia. 21 e a 23. Fortalecendo a alma dos discípulos, mostrando-lhes a permanecer na fé, e mostrando que através de muitas tribulações nos importa entrar no reino de Deus, e promovendo em cada igreja a eleição do presbítero, depois de orar com jejum, e encomendaram ao Senhor em quem havia crido. Ok, então nós vemos a formação dessas igrejas. Igrejas locais são formadas com a propagação do Evangelho e essas igrejas locais são fortalecidas com a manutenção dos santos, com a manutenção do Evangelho naquelas igrejas. Tito 1:5 e 1 Timóteo 1:3. Por esta causa que deixei em Creta, para que pusesse em ordem as coisas restantes, bem como em cada cidade constituísse presbíteros conforme prescrevi. A necessidade de manutenção da igreja local. Um presbítero só faz sentido se tiver uma igreja. Não é? Evidente. Então, a liderança de igrejas e a supervisão dessas igrejas, né? Presbítero, né? Um ancião, um supervisor daquelas igrejas. 1 Timóteo 1:3. Ok, então nós sabemos que Timóteo era o pastor na igreja em Éfeso, né? E foi comissionado por Paulo ali. Então, Timóteo é um delegado apostólico para que ele pudesse exercer aquilo que competia a ele como pastor daquela igreja, edificando os santos, guardando a igreja do Senhor e fazendo a manutenção aí de supervisão que é exigida na grande comissão. Não é? Ok. Dúvidas até aqui, irmãos? Não? Então vamos continuar. Então nós vimos a igreja local, o mandato original, a razão de ser da igreja, e aí por isso a necessidade então de igrejas locais e toda a estrutura
para o exercício da grande comissão. E agora nós vamos ver de forma mais detalhada a sua membresia definida. A membresia definida que ele faz aspecto de ser uma membresia específica. Né? Eu descrevi aqui para os irmãos a conclusão do que foi dito anteriormente, é que aqueles que são reunidos em comunidades locais devem ser discípulos de Cristo. São pessoas específicas e identificáveis, né? São pessoas distintas das demais, em quem nós podemos identificar como pertencentes ao reino. Unem-se esses discípulos de Cristo unem-se às igrejas locais através do batismo e atesta a sua permanência através da ceia do Senhor. Então, observe que o que temos visto é apenas o desenvolvimento, como eu falei, da grande comissão, né, que é discipulado, ordenanças e membresia da igreja. Então, vamos ver aqui como o parágrafo descreve. Parágrafo número 6. Os membros dessas igrejas são santos por chamamento. No parágrafo 2, esses santos por chamamentos são descritos como santos visíveis. Então, os irmãos observam com muitos detalhes a confissão descrevendo a necessidade de regeneração, a necessidade de averiguação dessa regeneração, desse novo nascimento. Isso é uma característica vital pelaquilo que nós somos, a noiva de Cristo na terra. Os membros dessas igrejas são santos por chamamento, manifestando visivelmente e evidenciando pela sua profissão e caminhada. Então, observe que não é algo meramente subjetivo, né? Como se as minhas palavras desprovidas de frutos visíveis tivessem poder suficiente para garantir aquilo que eu digo. Então, as palavras, como que sementes que nós não conseguimos ver, precisa de frutos para que nós consigamos enxergar. Então, é necessário não somente a profissão, mas essa profissão é resultado de uma compreensão. Se eu professo a Cristo é porque eu compreendi o Evangelho, é porque a minha mente discerniu, porque os meus olhos viram, porque o meu coração sentiu. Não é? Então, se eu professo, isso já diz alguma coisa, evidentemente. Nós somos cristãos que professamos a Cristo. E a nossa profissão de fé ela é sustentada pela caminhada que nós desenvolvemos aqui. Então, a nossa vida autentica a nossa profissão. Então, nós não somente falamos, nós não somente professamos, mas nós vivemos aquilo que nós professamos. Por quê, meus irmãos? Porque nós precisamos de coerência espiritual. Nós somos um ser integral. Nós não somos segmentados de tal forma que nós podemos escolher áreas ou partes da nossa vida para serem santas e outras para serem imorais, mundanas e perversas. Nós temos que ser coerentes. Se os irmãos observarem, é isso que Satanás busca fazer através do mundanismo. Com todas as lisonjas que são direcionadas a você, com todos os agrados que são colocados diante de você, pelo trabalho que você exerce, pelo o suor do labor constante que você exerce, pelas dificuldades que você tem na vida. Então, todos os momentos, a nossa própria carne, como que ouvindo os chavecos aí de Satanás e seus demônios, a nossa própria carne quer nos fazer entender que nós temos o mérito de alguma coisa. Por que você não pode fazer isso? E nós desenvolvemos, meus irmãos, as desculpas mais esfarrapadas. E o mais tolo é que nós acreditamos nas desculpas que a nossa carne desenvolve. Impressionante, impressionante. Né? Tudo isso é fantasia mundana, demoníaca, carnal. Tudo isso, meus irmãos. Nós temos a necessidade, pela natureza que recebemos, de sermos santos.
de demonstrar que a nossa profissão não são palavras desprovidas de significado e vida. Nós professamos e apontamos para as evidências, para os frutos da nossa profissão. As nossas palavras não são inférteis. As palavras dos santos são fertilíssimas, porque nós entendemos o peso de uma profissão. Porque, por exemplo, quando os cristãos são perseguidos, até hoje, né? Mas especialmente na igreja primitiva, por que os cristãos eles tinham que negar a Cristo e professar lealdade a César? Por mais que isso não fosse do coração, mas eram palavras. Eles só precisavam negar a Cristo e professar lealdade a César. Só isso. São palavras. Olha o entendimento que foi diluído com o passar do tempo, mas olha o entendimento de que palavras nascem de um coração. Lembra lá do que o Senhor falou? Da boca sai do que está cheio o quê? O coração. Então, se você professa algo e o seu coração não vive, o seu coração está cheio de quê? Hipocrisia. Hipocrisia, duplicidade, fingimento, falsidade. E você terá todos os diretores do inferno para lhe conduzir nessa encenação. Todos. Todos os cineastas do inferno, todos os roteiristas do inferno, toda a instrumentalização para que você ensine adequadamente uma vida piedosa, embora você seja ímpio e carnal. Entenda, meus irmãos, as nossas palavras, elas precisam ser sustentadas por nossa vida. Então, os membros dessas igrejas são santos por chamamentos, manifestando visivelmente e evidenciando na e pela sua profissão e caminhar a sua obediência a esse chamado de Cristo. Então, nós vemos aí essa membresia santa regenerada. Nós vemos, esses são parte das introduções das cartas de Paulo, Romanos 1:7, 1 Coríntios 1:2, fala aos santos e chamados do Senhor, né? Então, Paulo descreve aqueles que constituem aquela igreja, são santos por chamamento, são chamados para serem santos, né? Por exemplo, primeira carta de Paulo à igreja de Tessalônica, no capítulo 1, nós vemos o motivo de louvor de Paulo. O motivo de louvor de Paulo e daqueles que andavam com Paulo era por ver o fruto da profissão de fé daquela igreja e que aquela profissão de fé, a fé daqueles santos se propagava por toda a Macedônia. O testemunho deles de santidade se propagava por toda a Macedônia e não eram meras palavras, mas eram palavras frutíferas, era uma fé operosa, uma fé que labuta, uma fé que produz, uma fé que trabalha, né? Então nós não vamos ver esse texto para dar mais tempo para nós no próximo parágrafo, que vai demorar um pouquinho mais. E esses, né, santos por chamamento e voluntariamente consentem em caminhar juntos, mais uma vez fazendo essa descrição da necessidade do corpo, de acordo com a designação de Cristo, entregando-se a si mesmos, ao Senhor e uns aos outros, pela vontade de Deus, em sujeição às ordenanças do Evangelho. Então, existe uma necessidade de harmonia entre aquilo que nós professamos para Deus, nós precisamos vivenciar entre os santos. Por quê? Porque os santos que o Senhor coloca ao nosso redor, eles são justamente os instrumentos para mostrar a veracidade do nosso relacionamento para com Deus. Porque, entenda, durante um período da sua caminhada, durante a sua vida aqui, você pode enganar a Deus e a si mesmo. Entenda isso. Você pode fazer isso. Pode. Você pode dizer, eu te amo sem amar. Você pode dizer, a minha vida é tua sem ser. Você pode dizer, eu obedeço sem obedecer. Você não vai entender que está enganando a Deus.
Mas o seu testemunho de vida é vivido de tal forma como se você estivesse enganando a Deus, porque a sua palavra, ela não tem vida. Mas você não pode fazer isso entre os santos. Você não pode, porque você está sendo supervisionado. As suas palavras e as suas ações estão sendo guardadas para averiguação, para o seu bem, para a sua vida eterna. Nós precisamos disso. Então, entenda que isso daqui, meus irmãos, não faz parte do fuxico gospel, não faz parte de um se intrometendo vulgarmente na vida do outro. É para a nossa vida eterna que isso é colocado entre nós. Necessariamente nós precisamos do outro. E o Senhor nos constituiu assim. Ser igreja é compreender a dependência que nós temos uns dos outros. A dependência vital. Isso é ser igreja. Não é que é bom, é porque nós precisamos. É uma necessidade da nova natureza. Essa necessidade vem junto com a nova natureza. Então, quando você sente que não quer ir à igreja, quando você sente que não gosta do irmão, quando você sente que o culto não foi legal, beleza, nós passamos por momentos assim mesmo. Nós estamos nessa luta, esses momentos eles aparecerão. Mas você só tem uma coisa a fazer, matá-lo. Você só pode matar esse sentimento. Você não pode se dobrar diante dele. Você não pode fazer coro com ele, você não pode engrossar a fileira com ele. Você só tem uma opção, é só uma que você tem: matá-lo. Matá-lo. Tripudiar diante dele. Pisá-lo. Cuspir nele. Essa é a única opção que um santo tem. O santo vai ter momentos de dificuldades, de fraqueza, de queda. Mas só existe uma opção para ele. Não é ficar caído, não. É subjugar aquele sentimento. E não se debruçar diante dele. Ah, eu estou morto mesmo. Não. Matá-lo. Matá-lo. É só isso. Porque quando você mata, você vai evidenciar quem está lutando por você. É o espírito que luta contra a carne. Aí você vê. É o espírito que está indo. Convicção. Consciência. Dependência. O ajuntamento voluntário e vital. Nós não vamos ler esses versículos aqui, meus irmãos, tá bom? Vamos dar continuidade aqui para o próximo. Ok, então a igreja local, o seu poder autoritário, né, o seu poder autoritativo. Eu não coloquei autoritativo porque eu não sei se vocês sabem, mas essas palavras não existem autoritativo. Esse é um neologismo, nós usamos, mas essa palavra não existe. Quem me disse foi um tradutor de livros, que essa palavra não existe, né? Mas seria interessante colocar poder autoritativo, mas na nossa língua essa palavra não existe. Então, o poder autoritário é o poder de quem tem autoridade aqui. Então, antes de iniciar sua abordagem sobre os oficiais da igreja, a partir do parágrafo 8, a confissão enfatiza o poder e a autoridade que as igrejas locais recebem de Cristo como veículo de expressão da sua vontade para estabelecimento, organização, governo, ordem, reverência e saúde. Meus irmãos, é muito importante compreender esse poder. Se os irmãos perceberem, não existe poder maior do que esse conferido à igreja local. É o poder de Cristo, é o poder que Cristo deu ao seu colégio apostólico e é o poder que é passado à igreja. Que poder maior há do que ligar e desligar alguém da eternidade? Que poder maior há? E não é que a igreja tem esse poder de ligar e desligar, mas de manifestar aqueles que estão e aqueles que não estão. Foi dado à igreja esse poder, do veículo de averiguação de regeneração, portanto, de passaportes para o reino que virá. Somente a igreja. Pouco importa o que você diz se a sua profissão não for ratificada pela igreja. Pouco importa.
O que importa é o que eu sinto. Não, não é não. Não é mesmo. Quem foi que disse isso? Quem foi? Como diz o pastor Cleito, capítulo e versículo. Capítulo e versículo. Não, o que importa é o meu coração. Opa, capítulo e versículo. Capítulo e versículo. Não, quem foi que disse? Não. Para alguma coisa importa, evidentemente. Mas esse não é um ponto final, não. Existem reticências aí. É necessário continuar a proposição, o desenvolvimento do seu discurso. É necessário. Não é um ponto final. Esse, quando nós chegamos, se os irmãos observarem, quando nós chegamos nesse estágio de fazer tal declaração, nós já estamos lascados, meus irmãos. Nós já estamos caídos. Já estamos caídos. Só em fazer essa declaração já é o nosso atestado de queda. E a evidência maior é a tolice de acreditar naquilo que o nosso coração está dizendo. E uma superior é pensar que outros são tão tolos a ponto de acreditar também. Então, nós precisamos discernir a estultícia da nossa carne. Infelizmente, isso passa batido em muitas igrejas que não são fiéis à palavra de Deus. Esse sentimentalismo, essas espiritualidades piegas, essas lágrimas da carne. Existem lágrimas piedosas e existem lágrimas carnais, irmãos. Lágrimas que nascem no interior do inferno de uma carne que apodrece. Nós precisamos discernir isso. O que são lágrimas piedosas e lágrimas de Satanás, do velho Adão. Nós precisamos discernir isso. Por isso que nós temos que ser muito intencionais na edificação da igreja do Senhor. Na entrega do altar da noiva para o noivo, que é Jesus Cristo. Nada de romantização, nada de emocionalismo, nada disso. Nós precisamos ser muito conscientes do que nós estamos fazendo. Nós estamos levando outros para a eternidade conosco. Nós temos que ter muito consciente com isso. Nós estamos proclamando na página principal do Jornal da Eternidade que nós ratificamos a regeneração daquele irmão ou daquela irmã. Nós precisamos compreender isso muito bem. Nós não fazemos isso por comodidade, não porque ele é gente boa comigo, não porque ele me deu um presente, não porque ele me deu uma oferta bacana, não porque ele é legal. Não! Não! Isso não influencia em nada, nem 1 milímetro sequer. Mas, infelizmente, muita politicagem é utilizada para o conforto social. Muita. Mas prestarão contas diante do tribunal de Cristo. Prestarão contas com o Senhor. Portanto, este assunto destaca outra grande diferença. Meus irmãos, tudo que nós estamos dizendo aqui faz muita frente ao sistema de governo e à forma de ser da igreja presbiteriana. Muita mesmo. Então, essa daqui é uma das grandes diferenças da concepção de quem tem poder na compreensão de ser batista e de ser igreja presbiteriana como um todo, não só do Brasil, né? Mas igreja presbiteriana. Quem tem o poder das chaves do reino? Quem tem o poder de atestar se aquela pessoa faz parte ou não do reino? A própria nomenclatura congregacionalismo ressalta a forma de ser da igreja, ou seja, aquela congregação, da mesma forma que as igrejas presbiterianas, o presbiterianismo ressalta essa diferença. Por exemplo, os parágrafos, os capítulos 23, os capítulos 30, 31, eles destacam isso fortemente, direcionados, por exemplo, especialmente à descrição do que são os sínodos, do que são os concílios, que são as reuniões supra-igreja local, acima da igreja local. Eu dei uma aula aqui sobre eclesiologia. Eu ia ler para vocês aqui, mas não vou ler, né? Então, a autoridade que a confissão coloca de Westminster é para os líderes e não para a igreja. E esses líderes, eles formam reuniões para deliberar sobre igrejas locais. Eles têm autoridade.
a igreja local não tenha esse poder das chaves. Então, eu dei uma aula aqui na EBD sobre eclesiologia, né, a doutrina da igreja, e nós vimos isso. Eu peguei algum material para nós vermos também. Ou seja, no sistema congregacional, o poder e a autoridade são dados à igreja local. No presbiterianismo, são dados aos sínodos e aos concílios ou à Assembleia Geral, que são as grandes reuniões que deliberam assuntos que devem ser vivenciados na igreja local, né? São Aldrin, ele diz assim, ó, claramente o assunto do capítulo 7 é o poder e a autoridade possuída pela igreja local. A evidência escriturística para essa descrição pode ser encontrada em duas passagens que mencionam ou apoiam explicitamente cada um dos pontos destacados pela confissão sobre este poder dado à igreja local. E é justamente esses capítulos que falam da disciplina e de como o desligar da igreja local deve ser uma manifestação consciente que nós identificamos que aquela pessoa não faz parte do reino. Deve ser uma manifestação consciente. Então, não é porque aquela pessoa me desagrada, sabe? Não é legal. Nós identificamos que aquela pessoa, com tais comportamentos, com tais características, não pode ser regenerado. Portanto, não pode fazer parte da igreja, porque a igreja deve ser constituída apenas por regenerados. Por isso a necessidade de constante supervisão. Então vamos ver aqui. Eu fiz aqui um esquema para mostrar como funciona alguns sistemas de governo. Esse é como funciona o sistema de governo presbiteriano. Então os irmãos observam aí que existe a igreja, né, a igreja local. Essa igreja, ela elege um conselho, né, formado pelos presbíteros daquela igreja. Esse conselho, ele faz parte de um presbitério. Esse presbitério tem um sínodo. Um sínodo são as grandes reuniões, são os grandes concílios que deliberam assuntos que são tratados nos presbitérios, e os presbitérios deliberam assuntos que são tratados no conselho para o gerenciamento da igreja local. E acima disso ainda existe o Supremo Conselho. Então, nesse sistema, cada igreja local elege presbíteros para um conselho. O pastor da igreja é um dos presbíteros do conselho com a mesma autoridade dos outros presbíteros. Esse conselho tem autoridade para dirigir a igreja. Entretanto, os membros do conselho, né, os presbíteros, são também membros de um presbitério, que tem autoridade sobre diversas igrejas locais em uma região. Então, são segmentados. Presbitério do Norte, Presbitério Centro-Oeste, Presbitério não sei o quê. Então, são segmentados. E aquele presbitério, ele gerencia, ele é responsável por um grupo de igrejas naquela região. São também membros de um presbitério que tem autoridade sobre diversas igrejas locais em uma região. Esse presbitério consiste de alguns ou de todos os presbíteros das igrejas locais sobre as quais eles têm autoridade. Além disso, alguns dos membros do presbitério são membros da Assembleia Geral ou do Supremo Concílio, que normalmente têm autoridade sobre todas as igrejas presbiterianas em uma região ou país. Então, por exemplo, o Supremo Concílio é aquele que está lá no topo de autoridade. O que ele delibera lá tem que ser observado por todas as igrejas, a não ser quando a sua deliberação é dizer, isso cabe à igreja local decidir. Então, essas reuniões, eles decidem sobre assuntos que são tratados, vivenciados nas igrejas locais. Usando o termo de comparação, por exemplo, é como se a igreja presbiteriana ela tivesse uma democracia representativa, onde o poder da igreja, na verdade, está na mão do conselho e, acima disso, na mão do presbitério e, acima disso, na mão do sínodo. Então, em síntese, o conselho exerce jurisdição sobre a igreja local, o presbitério exerce jurisdição sobre os ministros e conselhos de determinada região. O sínodo são as grandes reuniões, são os concílios. O sínodo exerce jurisdição sobre 3 ou mais presbitérios e o Supremo Concílio exerce jurisdição sobre todos os concílios das igrejas presbiterianas do Brasil.
Ixi, pastor, negócio diferente. Como isso funciona na prática? Como funciona na prática? A igreja exclui um membro da sua comunidade local. Esse membro ele pode apelar ao presbitério, para o presbitério deliberar ou não a favor dele, para que a igreja o receba de volta. Se o presbitério não deferir é a favor, né? Se o presbitério não deferir, ele pode apelar a outra instância, até chegar no Supremo Concílio. Se o Supremo Concílio, na sua reunião geral ou nos seus sínodos, decidirem a favor desse membro, a igreja tem que ficar calada e receber esse membro. Agora, como, meus irmãos? Aqueles que sequer fazem parte da vida dessa pessoa vai deliberar contra ou a favor dessa pessoa? E as malícias que são escondidas em comportamentos silenciosos, que só uma vida ao lado pode perceber. Quem vive assim? Somente aqueles que fazem parte da igreja local. Tem situações tais que não dá para ser descritas a ponto daqueles que não têm vida com aquele irmão perceber a atitude maliciosa e sagaz daquele determinado irmão. Porque, como Satanás, ele aprendeu a viver maliciosa e sagazmente e não deixar provas materiais e visíveis. Como então eles podem deliberar? Eu conheço várias igrejas que tiveram que acatar isso. Inclusive o reverendo Augusto Nicodemos, em uma das igrejas que ele pastoreou. E isso fez ele sair daquela igreja. Então, essa é a realidade, meus irmãos. Quando a igreja local não tem poder, abre um leque gigantesco para a politicagem. Porque nas instâncias acima, quanto maior a influência nós tivermos, mais nós podemos ter decisões a nosso favor. Então, no sistema presbiteriano, a igreja local não tem poder, sequer, para escolher o seu pastor. Porque isso quem delibera é o presbitério. Ok, então no sistema congregacional. O sistema congregacional em síntese, é assim. A igreja local tem o poder, né? As chaves do reino é identificado como estando nas mãos da igreja. Ela tem os seus pastores e os seus diáconos e são ligados a convenções ou associações para a promoção do evangelho em alguma medida. Então, nesse sistema de governo congregacional, existem algumas variações, não são unânimes, mas eles são chamados de congregacional por causa da sua independência. Então, pode ser sistema independente também, porque cada igreja é independente uma da outra. Então, esse modelo, ele compreende que somente Cristo tem poder acima da igreja local. E entende que a igreja tem competência e poder suficiente para deliberar assuntos pertinentes a ela. Por isso a necessidade de uma igreja madura, sadia e sóbria. A necessidade de ter irmãos maduros, a igreja ser constituída por mentalidade madura. Então vamos ver aqui alguns exemplos. Atualmente, meus irmãos, esse daqui é o sistema mais conhecido entre os batistas, não somente no Brasil, mas nos Estados Unidos também, que é a ideia de apenas um pastor e um corpo diaconal, um corpo de diáconos e a igreja. Então, como é que funciona? Tem a igreja, os diáconos e o pastor, eles formam a diretoria da igreja, a liderança da igreja, mas e isso não quer dizer que eles tenham o poder para deliberar assuntos relativos à igreja com autoritarismo. Isso tudo forma a estrutura de liderança, mas a palavra está com a igreja. É a igreja que decide os seus assuntos. Então, o primeiro modelo mais divulgado, especialmente depois das obras de A.H. Strong, que foi um teólogo batista sistemático. Não sei de onde tirou essa ideia, mas ele divulgou que nas igrejas do Novo Testamento, apenas grandes igrejas tinham mais de um pastor. Né? E isso acabou se propagando e sendo identificado como veraz e acabou sendo adotado por muitas igrejas. Mas isso, pouco tempo depois, isso foi rechaçado, né, como infundado. Né? Então,
há uma necessidade de uma pluralidade de pastores. Mas como é que funciona na prática? Na prática, como é que funciona? Na prática, funciona assim. Os diáconos acabam exercendo a função de presbíteros juntamente com o pastor. Então, por exemplo, existe uma característica que é intrinsecamente necessária para um diácono, para um presbítero, e que não necessariamente deve ter no diaconato, no diácono, que é a necessidade dele estar qualificado para instruir a palavra de Deus. O presbítero ele tem que ser mestre. O diácono ele não precisa ser mestre. O que é que acontece? Causa uma tremenda confusão. Por quê? Porque ele recebe uma nomenclatura, mas faz a função de outra na igreja local. Então, muitos diáconos, eles são na função, na prática, presbíteros. Por exemplo, aí nós inventamos outros termos para isso. Por exemplo, o dirigente. Onde é que nós encontramos isso? Na Escritura. Onde é que nós encontramos o ofício de dirigente? Mas existem muitos irmãos que estão dirigindo a igreja, que são diáconos ou são dirigentes. Mas qual é o medo de dar a nomenclatura adequada para aquele irmão? Por que não o chama de presbítero? Por que não o designa como pastor? Então, parece que existe na própria concepção da estrutura da liderança uma ideia de hierarquia, de poder. Não, você não pode ser chamado de pastor ainda não. Não pode. Mas ele pode dirigir uma igreja, ele pode liderar uma igreja e não pode ser reconhecido como aquilo que o Novo Testamento o coloca para ser reconhecido, que é um presbítero. Então, a ideia, meus irmãos, é presbítero, pastor e bispo, eles exercem ali, são sinônimos, né? Embora, por exemplo, pastor acaba sendo a função que o presbítero ele exerce. Mas na prática acaba sendo isso e acaba trazendo uma profunda confusão, né? Então, o sistema de governo que nós vemos, né, nas Sagradas Escrituras, no Novo Testamento, e que é o mais adequado, é essa pluralidade de presbíteros na igreja local. Esse é o tipo de sistema de governo eclesiástico que preserva, por exemplo, a instrução neotestamentária. E aqui você pode chamar de pastores, né? Ou de presbíteros, não tem problema algum com isso. Nesse sistema de governo, os presbíteros dirigem a igreja exercendo a autoridade vistas nas Sagradas Escrituras, conferida pelo cabeça da igreja e pelo Espírito Santo. A pluralidade de presbíteros no sistema congregacional coaduna, por exemplo, com o que nós, evidentemente, enxergamos no Novo Testamento. Nesse sistema de governo, qual é o poder que a igreja exerce? A igreja tem o freio de mão nas mãos. É a igreja que diz onde parar, que velocidade vai, o que deve continuar, o que não desce. Esse é o poder da igreja. Embora a igreja identifique líderes para dirigir, a igreja tem o freio de mão em suas mãos. É a igreja que decide assuntos relacionados à sua subsistência e à sua membresia, sua disciplina, né? E na identificação de erros doutrinários, por exemplo. Então, essa pluralidade de presbíteros, ela é o que nós vemos, por exemplo, com maior ênfase no Novo Testamento, né? Onde era feito ali a separação de presbíteros para liderarem aquelas igrejas. A execução da sabedoria do Senhor na pluralidade de ideias no Conselho dos Sábios. Ok? Então, isso foi uma digressão aqui. Finalizando aqui com um resumo disso tudo. No lado de cá vocês podem ver os sistemas de governos que são supralocais. Então, eu não citei nem o erastiano, nem o episcopal, porque não vem ao nosso caso aí, mas o erastiano é aquele cujo líder, o poder é o Estado. O episcopal o poder de uma pessoa só, é um arcebispo, é o bispo primaz, né, aquele que tem poder em várias igrejas. Por exemplo, uma estrutura muito conhecida episcopal são as igrejas pentecostais, as Assembleias de Deus e as demais igrejas, onde um exerce poder sobre todos. A igreja presbiteriana, onde tem os seus conselhos, presbitérios, sínodos, Supremo Concílio aí, e no congregacional entende que o poder não está acima da igreja local, mas na igreja local é tanto esse modelo pastoral, apenas com um pastor, mas o modelo congregacional, que existe a pluralidade de presbíteros
e o poder está apenas com a igreja. Então, isso é sintetizado, meus irmãos, pelo 7º parágrafo. Por exemplo, São Waldron, ele faz uma observação interessante. Ele diz o seguinte, ó, nas cartas às 7 igrejas da Ásia, em Apocalipse 2 e 3, o assunto da disciplina eclesiástica é repetidamente enfatizado por Cristo, mas cada igreja é considerada unicamente responsável por seus próprios membros e disciplina. Cristo nunca afirma, assume ou sugere que outras igrejas podem exercer disciplina eclesiástica intervindo nos assuntos de outras igrejas. Interessante, né? Eu coloquei essa observação porque eu achei muito pontual ele observar isso. Quando é identificado um erro, quando o Senhor diz, eis que conheço as suas obras e tal, tenho porém contra ti, cada igreja é responsável por considerar isso. Por exemplo, a igreja de Laodiceia. Então, o último parágrafo, o que eu fiz referência, para cada uma dessas igrejas assim reunidas, de acordo com a sua mente declarada em sua palavra, ele tem dado todo aquele poder e autoridade que é em toda forma necessária para a realização daquela ordem no culto e disciplina, está dizendo que nós temos esse poder como igreja, que ele instituiu para que eles observem, com mandamentos e regras para o devido e correto exercício e execução desse poder. Vamos abrir aí, esses 2 textos nós conhecemos, vamos abrir um texto menos conhecido, que é 2 aos Coríntios 2:6. 2 aos Coríntios 2:6. Vou ler a partir do 5. Ora, se alguém causou tristeza, aqui possivelmente ele está fazendo referência àquele de 1 Coríntios capítulo 5, certo? Aquela pessoa que teve um pecado tão grave que foi necessário a exclusão. Ora, se alguém causou tristeza, não o fez apenas a mim, mas, para que eu não seja demasiadamente áspero, digo que em parte a todos vós. Então, olha que interessante. Um erro cometido a uma igreja não é cometido simplesmente contra o seu líder. A visão que o líder tem é a visão que a igreja deve ter. Isso deve ser absorvido pela igreja. De santidade, de objetivo, de intencionalidade. Então, as dores não devem ser experienciadas somente pelos seus líderes, mas pela própria igreja. A igreja não está isenta dos seus malfeitores, dos ímpios, dos lobos que há dentro. A igreja não deve estar isenta. A igreja, na verdade, deve dar todo suporte para que os seus líderes façam aquilo que é designado para eles. Eles receberam estruturas diferentes, eles receberam dons diferentes, eles receberam vigor diferente, para que eles exerçam uma função. A igreja tem que dar estrutura adequada para isso. Tem que dar vigor adequado. Não é para dar água com pão, não. Como é que ele vai fortalecer? Não é para dar comida mirrada, não. Se ele morrer, a igreja morre. A igreja precisa entender isso. Se ele vacilar no fronte, entram lobos naquela brecha. Entram lobos. A igreja precisa compreender isso muito bem. Quando os membros não querem se indispor, ele se indispõe com todo vigor. Então entendam, a igreja deve comprar a briga dos líderes, porque é por ela que ele briga. Meus irmãos, a gente vive num mar de falsidade, hipocrisia, diluição, luta por conforto, politicagem, que essa é uma realidade pouco experimentada nas igrejas. Pouca. Os líderes morrem e os irmãos não se comprometem. Essa é a realidade. Essa é a grande realidade. Então entenda, a dor dos líderes é a dor da igreja. O sofrimento dos líderes é o sofrimento da igreja. O compromisso dos líderes é o compromisso da igreja.
Você tem que entender isso muito bem para dar sustento necessário para que a igreja continue no caminho certo, firme na direção. Então Paulo diz, versículo 6, basta-lhe a punição pela maioria. Olha a necessária da reunião aqui sendo colocada, né? De modo que deveis, pelo contrário, perdoar-lhe e confortá-lo, para que não seja o mesmo consumido por excessiva tristeza. Pelo que vos rogo que confirmeis para com ele o vosso amor, né? Buscando a restauração daquele que foi perdido. Ok? Então, esse é o exercício do poder da igreja, meus irmãos. Esse é o exercício da autoridade que a igreja tem. A igreja local não é uma simples comunidade de paz e amor ou de autoajuda. Existe uma realidade espiritual exercida pela igreja local. Ok? Perguntas? Pastor, na convenção, existe um tempo do pastor estar na frente, uma votação a cada 2 anos, 3 anos, e muda a direção? Eu acho que eu ouvi alguma coisa sobre isso lá. Isso acaba sendo algo muito de igreja para igreja. Local mesmo, né? Mas existe a eleição, as votações, né? Geralmente na Constituição da Igreja Batista, aquele líder ele está no exercício em vigor até que a liderança dele corrompam os princípios escriturísticos. Na igreja presbiteriana existem as eleições, às vezes de 4 em 4 anos, dependendo de como o pastor está ali, isso pode ser de 1 em 1 ano. Eu conheço a igreja presbiteriana, por exemplo, que o pastor está numa deficiência absurda, né? Não pastoreia na igreja, buscando atividades extra-igreja local para o conforto da sua moradia e da sua família, e ele não tem desenvolvido o seu papel na igreja local. Então, depois de 4 anos da eleição dele, houve a eleição, que em 4 anos eles têm. E aí o conselho da igreja decidiu que, embora ele tenha sido eleito pela maioria, que é uma desgraça isso, meu irmão. Eu sei que tem pessoas que se indispõem comigo, mas eu saber quantas são é uma covardia muito grande. E aí, eu fui eleito, tem 200 pessoas na minha igreja, eu fui eleito por 120. Meu irmão, que é isso? Isso é uma desgraça, né? Beleza, aí o conselho decidiu que ele ia ficar, essa nova eleição dele só valia por mais 1 ano. E durante esse ano, o conselho iria analisar, né? Então, existe uma certa flexibilidade aí. Nas igrejas presbiterianas, não. É 4 em 4 anos, ou pode reduzir isso, alguma coisa, né? Não sei se pode ir para 5. Mas nas igrejas batistas, isso tem a flexibilidade. Muitas, né? Não sei se todas, acho que a grande maioria, aquele pastor permanece em exercício sem necessidade de eleição até que ele continue cumprindo aquilo que é requerido pelas Sagradas Escrituras. E aí a importância de entender que o poder quem tem é a igreja. Porque é a igreja que reconhece os seus líderes e destitui os seus líderes, né? Outra coisa, na Assembleia Tempo Central, ela é episcopal? Episcopal. Todas as igrejas pentecostais são episcopais. Todas elas são. Todas têm essa figura de liderança suprema. Todas as igrejas pentecostais. Nós temos igrejas que não são, por exemplo, a igreja Nova Vida, que é uma igreja que se identifica como pentecostal reformada, né? Do bispo Walter McAllister, né? Ele é uma igreja pentecostal e ele é o bispo primaz, né? Ele é o bispo primaz das igrejas pentecostais. Foi o pai dele que trouxe o neopentecostalismo para o Brasil, né? O pai dele, né? Trouxe essa desgraça tão grande para o Brasil, né? Mas é isso. Perguntas?
Não? Então, vamos orar e daqui a 2 minutinhos nós temos a assembleia com os membros da igreja. Nosso Senhor, graças damos a Ti, ó Pai, Todo-Poderoso, por nos conceder o privilégio de sermos igreja do Senhor, manifestação visível da comunhão dos santos que agora estão ao Teu lado. Agradecemos a Ti pelo privilégio e o vigor que o Senhor nos dá para guerrearmos essa guerra, essa batalha santa, ó Deus, nos frontes do reino do Senhor, cientes de que somente pelo Teu Santo Espírito e da nutrição da Tua Palavra nós conseguimos, ó Deus, caminhar em santidade, em piedade, em progresso. Adoramos o Senhor na beleza da Tua santidade, do Teu poder, da Tua formosura, da Tua majestade. Rogamos a Ti, ó Deus, que nos conceda vigor, consciência submissa às Sagradas Escrituras e dependência do Senhor, Pai, para vivermos a igreja do Senhor, Pai. Em nome de Cristo, louvamos a Ti, agradecemos por tamanho privilégio. Amém. 2 minutinhos, Assembleia.